você já escreveu um comando SQL, mas ainda sofre para buscar exatamente o que precisa, fica nesse vídeo porque aqui eu vou te mostrar como aplicar filtros com SQL na prática e do jeito que o mercado cobra. Você vai aprender a utilizar o comando where, vai saber um pouquinho mais sobre operadores de comparação e operadores lógicos, vai poder criar aí filtros com intervalos com o comando between, também vai saber como criar listas. E além disso, você vai aprender a utilizar o like, o distinct, o limit para criar rankings e consultas inteligentes. Tudo isso com exemplos das nossas tabelas de campeonato e equipes. E se você realmente quer marcar um golaço com SQL, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos direto para o código. Mas antes de eu começar a te mostrar os exemplos que eu separei para essa aula, vamos dar aquela espiadinha nas estruturas das tabelas que vamos utilizar nesses exemplos. Começo aqui pela minha tabela de campeonato, que tem as seguintes colunas: o ano, o código da equipe, a posição do jogador no time, a quantidade de pontos, partidas, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e o saldo de gols. Para alguns exemplos, também vamos utilizar a nossa tabela de equipes, que tem as seguintes colunas: o código da equipe, o nome, a sigla, o nome completo dessa equipe, a sua data de fundação, estádio, cidade, estado e região do país. Agora sim, vamos aos nossos exemplos, vamos partir pelo mais simples e básico deles, simplesmente para te mostrar aquela sintaxe, né? Ou seja, a estrutura básica de um comando SQL com filtros, que é essa daqui. Você começa fazendo um select e vai indicar todos os campos que você quer nessa sua seleção. Em seguida, você adiciona de qual tabela você quer fazer essa sua seleção. Começo aqui pela minha tabela de campeonatos e a minha instrução para fazer o filtro, ou seja, a restrição desses resultados é a seguinte: eu quero filtrar apenas os registros, ou seja, aquelas linhas onde as informações pertencem ao ano de 2022. Então, esse aqui é o nosso comandinho básico. Nós vamos executá-lo para ver o resultado agora. E aqui está ele, nossa consulta apenas com os registros referentes ao ano de 2022. Para você ter certeza de que está tudo certo, vou fazer uma seleção agora de todos os dados da minha tabela, excluindo o filtro, e veja aqui o que a gente tem. A gente tem dados a partir de 2003, chegando até o ano de 2024. Então, com a linha aqui, com o comando do where, a gente faz um filtro, porque estamos utilizando ali uma operação de comparação, né? Ó. Então, temos aqui o igual e um valor a ser verificado pelo gerenciador antes de retornar os resultados. Agora partiu o próximo exemplo, que vamos utilizar alguns operadores relacionais para fazer as nossas comparações. E os operadores que nós podemos utilizar aqui com SQL são muito similares aos operadores matemáticos, não tem erro. Aqui, sinal de igual realmente significa que você vai comparar algo exatamente igual ao parâmetro que você está enviando. Temos também o comparador de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, ou ainda diferente. Então vamos lá fazer mais alguns exemplos com essas opções. Neste exemplo aqui, nós vamos utilizar realmente uma comparação numérica. Nós vamos selecionar da nossa tabela de campeonato os campos de ano, o código da equipe, a posição que esse time terminou no campeonato e a quantidade de pontos. E nós vamos fazer o filtro, que é o seguinte: eu quero trazer apenas os registros onde os pontos de cada equipe é maior ou igual a 70. E aqui nós vamos adicionar mais uma instrução, que é a seguinte: vamos ordenar este nosso resultado
pela nossa coluna de pontos em forma descendente, ou seja, vamos pegar e trazer esses resultados da maior quantidade de pontos para a menor. Então, ao executar isto, nós vamos trazer este resultado aqui. Tudo em ordem decrescente de pontos. Veja que o meu primeiro registro aqui é uma linha referente ao campeonato do ano de 2003, onde eu tenho que a equipe com código 16 terminou na primeira posição e com 100 pontos. E assim sucessivamente a gente vai trazendo aqui os resultados, desde que eles sejam maior ou igual a 70 pontos. Então aqui você vai conseguir fazer esse tipo de restrição com um where. Lembra que você pode fazer todas as variações, maior, maior igual, menor, menor igual, aí é você quem manda. E bora para o próximo exemplo, porque esse aqui é especial. Eu quero te mostrar o seguinte: quando você vai fazer uma comparação, você não precisa necessariamente passar um valor específico. Você pode comparar com uma outra coluna da sua tabela. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, veja, apesar da nossa tabela ter o saldo de gols, vamos supor que você não tivesse essa informação gravada, você tivesse apenas os gols marcados e sofridos. E aqui o que a gente quer fazer é trazer aqueles times que têm saldo de gol positivo, não utilizando aquela coluna de saldo de gols. E o nosso exemplo vai ficar assim. Continuamos aqui fazendo a seleção das colunas desejadas, vamos indicar a nossa tabela, mas no momento da gente passar a nossa restrição com o where, vamos fazer uma comparação utilizando duas colunas, que pode ser de uma mesma tabela ou de tabelas diferentes. Nesse caso aqui, vamos fazer a consulta numa única tabela e vamos comparar o valor de duas colunas diferentes. Então, a minha restrição é a seguinte: a minha coluna, o meu campo de gol marcado tem que ser maior do que a coluna de gol sofrido. Executando a nossa consulta, a gente pode verificar aqui que vamos ter esses resultados na nossa listagem. E vamos a mais um exemplo. Agora vamos utilizar a nossa tabela de equipes e vamos selecionar os campos de ID, que é o código dessa equipe, o nome completo dela e o estado deste time. A nossa restrição aqui é a seguinte: vamos incluir neste nosso relatório apenas aqueles times que não são do estado de Minas Gerais. Você pode utilizar aqui no MySQL tanto o sinal de menor e maior juntos para fazer o diferente, ou você também ainda pode utilizar a exclamação e o sinal de igual. As duas coisas vão funcionar aqui neste gerenciador. Via de regra, o mais comum nos bancos de dados é utilizar o menor e o maior para que a gente veja de uma forma melhor esses nossos resultados, que a gente consiga ali bater o olho e ver se está tudo certinho. A gente vai ordenar pela coluna de estado. Então, selecionando aqui e executando, temos aqui a relação de todos os nossos times. Veja aqui que começamos pela ordem crescente, Então, nosso primeiro estado aqui, o nosso primeiro time é de Alagoas. Vamos aqui até abaixo e a gente pula aqui, do G, que é Goiás, Mato Grosso, Pará. Então, aqui a gente não tem nenhum time pertencente ao estado de Minas Gerais na nossa listagem. Então, este é um comando muito bacana para quando você precisar fazer uma exclusão de elementos, passando exatamente aquilo que você já sabe que tem que eliminar do seu relatório. E agora vamos para o nosso próximo exemplo, e esse daqui é bem interessante porque vamos começar a utilizar os nossos operadores lógicos. Tem muita gente com dificuldades para entender isso, mas aqui você vai tirar de letra e tenho certeza que não vai restar nenhuma dúvida. Aqui acontece o seguinte: nós vamos colocar duas condições para o nosso gerenciador verificar. Como estamos utilizando a condição AND, que significa e, as duas condições têm que ser verdadeiras para que
isso venha para o nosso resultado, para que aqueles registros sejam adicionados no resultado final da nossa consulta. Estamos aqui com a nossa tabela de campeonato novamente, vamos trazer aqui a posição que o time terminou no campeonato, o ano e o código da equipe. Mas eu quero que essa minha listagem tenha apenas os seguintes registros: que o ano da competição seja igual a 2021 e que os times relacionados tenham terminado até a posição de número 4, porque estamos pegando aqui o comparador de menor ou igual. Então, estes são os únicos resultados que interessam para a gente nessa listagem. Reforçando, como estamos utilizando o AND, as duas condições têm que ser verdadeiras. Executando, então vamos lá. Temos aqui uma listagem com apenas 4 registros. Afinal, tem que ser apenas do ano de 2021. Cheque, todas elas estão corretas e tem que trazer aquelas equipes que terminaram até a 4ª posição no campeonato. Para melhorar esta consulta aqui, você inclusive poderia ordenar pelo campo de posição. Então, aqui o nosso resultado está 1, 2, 4, 3. Você poderia acrescentar aí um order by pela nossa coluna de posição. E executando novamente essa nossa consulta, tá aí os nossos resultados esperados. Agora, no nosso próximo exemplo, vamos fazer uma consulta com outro operador lógico, só que agora vamos utilizar o OR, que significa ou. Então, aqui, como o próprio nome diz, vamos passar duas restrições. Ou uma ou a outra tem que ser verdadeira para que aquele registro seja incluído na nossa consulta. Nesta consulta, o que queremos? Trazer aqueles times que empataram muito ou perderam demais. Então, ou uma coisa ou outra. Então, novamente, tabela de campeonato, campinhos de ID da equipe, ano, campo de empates e derrotas. E aqui, qual é a nossa condição? A quantidade de empates tem que ser maior do que 15 ou a quantidade de derrotas maior do que 20. Executando a nossa instrução, esta é a listagem que nós vamos obter. Então, veja aqui, pela primeira linha, a quantidade de empates é 10. Não é maior do que aquilo que eu informei. Mas, como a quantidade de derrotas é maior do que a informada, esse registro já entrou na nossa consulta. Agora, nesta linha, o que temos? A quantidade de empates é 18, ou seja, maior do que 15, condição verdadeira. Já a quantidade de derrotas é 17, inferior, então resultado falso, mas como um deles é verdadeiro, temos um registro aqui na nossa consulta. Então, é assim que funciona OR e AND. Reforçando, quando estamos falando em AND, todas as condições têm que ser verdadeiras. Quando estamos falando em OR, ou seja, ou quando um dos resultados já for verdadeiro, aquele registro vai entrar no seu resultado. Próximo exemplo, vamos utilizar o nosso operador NOT, que traduzindo significa não. Novamente, uma seleção da nossa tabela de campeonato, vamos trazer apenas as colunas de ID da equipe e ano. E o que eu quero aqui? Que traga todos os resultados, exceto o do ano de 2004. Então, veja, where not. Verificando aqui os nossos resultados, então as primeiras linhas referentes ao ano de 2003 e na sequência a gente já pula aí, de 2003 para 2005. E depois vamos lá até o ano de 2024. Então aqui eliminamos desta consulta apenas os resultados referentes ao ano de 2004 com NOT. Agora você vai aprender a utilizar a instrução between para restringir um intervalo de valores. Geralmente, a gente utiliza muito o between para estabelecer um intervalo de data. Então, a gente passa uma data inicial e final e espera que os nossos resultados estejam nesse intervalo. Mas nessa nossa consulta aqui, vamos utilizar o between com um número inteiro. E a nossa consulta
vai fazer o seguinte: vamos selecionar da nossa tabela de campeonatos as colunas ID da equipe, ano e pontos, e a nossa restrição é a seguinte: a nossa coluna de pontos, ou seja, a pontuação final dos times nos diversos campeonatos, tem que estar entre 45 e 55. Vamos fazer também uma ordenação dessa nossa consulta pelo campo de pontos para facilitar a nossa visualização. Então, executando aqui o nosso comando, temos uma listagem com todas as equipes e o respectivo ano em que ela teve uma pontuação que está entre 45 e 55. Então, veja que esses valores que você passa aqui para o Between, inclusive eles entram na sua listagem. Então, esses valores são incluídos no seu resultado. Agora, veja que com o Between você escreve a sua consulta de uma forma mais limpa e clara, mas você também poderia escrever de uma forma diferente. E eu vou te apresentar ela aqui. Então, uma forma diferente de escrever, mas que vai trazer um resultado idêntico, é essa aqui. Na sua restrição de where, você vai apontar a coluna e o valor que ela tem que ter. Neste caso aqui, ó, pontos maior ou igual a 45 e pontos menor ou igual a 55. Então, veja, com Between, você escreve menos, mas aqui o resultado é idêntico. Então, ao executar, você vai ter novamente o mesmo resultado. Agora, bora para a nossa próxima consulta, e olha que essa daqui é bem bacana, porque você vai aprender a criar listas com a instrução IN. É uma instrução bem simples, bem objetiva e que deixa o seu código bem claro. O que nós vamos fazer aqui nessa nossa consulta? Vamos selecionar todos aqueles times onde eles terminaram até a posição 3 do campeonato. Então, o que a gente está fazendo aqui? Substituindo um monte de OR por apenas uma lista com todos os valores que a gente deseja no nosso resultado. E ele funciona assim: você adiciona aí o where, o campo que você quer fazer a comparação, depois você já coloca o in e um parênteses e todos os resultados esperados nessa sua consulta. Simples assim, prático para ler e em muitos casos pode ser até que seja mais rápido do que você executar o comando OR. Então, tudo depende da estrutura da sua tabela e do volume de dados. Então, veja que interessante, você tem um código limpo para trazer diversos resultados com uma instrução bem simples de escrever. Então, veja todos aqui os times que terminaram até a terceira posição de todos os campeonatos, escritos de uma forma bem clara. Agora você vai aprender a utilizar a instrução distinct, mas para que ela serve? Para trazer os resultados de valores não repetidos. Se isso não está muito claro para você, fica tranquilo aí, porque nós vamos começar fazendo uma consulta para você entender exatamente esse conceito. Então, vou começar aqui, ó, selecionando todas as equipes que eu tenho lá na minha tabela, trazendo os campos de nome e estado, tá? Vamos ordenar por estado para que a gente consiga visualizar quantas equipes que a gente tem em cada estado, tá? Então, executando aqui o nosso comando, a gente pode ver que Alagoas tem apenas um time cadastrado aqui na nossa tabela, Bahia tem 2, e vamos ver aqui, ó, a gente tem estados com muito mais equipes, Paraná 3, Rio de Janeiro 4 ou 5, então, e São Paulo aqui, ó, com diversas equipes cadastradas. Quando eu utilizo o recurso distinct, eu vou tentar aí extrair da minha tabela um resultado único de uma determinada coluna. E o que eu quero fazer aqui? Descobrir todos os estados que eu tenho times cadastrados na minha tabela. E para isso eu vou usar o distinct. Então, veja como fica aí o comando. Vamos inclusive adicionar aqui, ó, um order by estado. Então, funciona assim.
você vai fazer um Select Distinct e vai apontar aquela coluna que você não quer valores repetidos. Então aí você continua o seu comando, no caso aqui só vou colocar o nome da minha tabela adicionando o from e o order bar. É claro que para comandos mais complexos você vai continuar a escrever como precisa, mas aqui a nossa intenção é apenas mostrar o resultado do distinct. Então vamos executar a nossa instrução. E olha aqui o que a gente consegue, uma listagem com todos os estados diferentes que eu tenho cadastrados nessa tabela e na coluna indicada. Então, é assim que funciona Distinct e agora você já sabe usar. Próximo comando é o Limit, é muito bacana porque aqui você vai construir os seus rankings. Como que funciona o Limit? Aqui você vai limitar a quantidade de registros que você vai trazer no seu resultado. Então, é só apontar aqui, ó, no final da sua instrução, a quantidade de registros e pronto. Vamos executar para ver como funciona? Então, veja que aqui é uma forma muito interessante de você criar as suas consultas, os seus rankings, eliminando todo o excesso de informação nas suas respostas. Então veja aqui, ó, temos a nossa consulta, trazendo aqui a ordenação das nossas linhas pelos pontos das nossas equipes no campeonato, e aqui a gente montou o nosso top 5 com os resultados. Simples assim, é só adicionar limite aí ao final da sua instrução. Já estamos quase chegando ao fim, mas agora você vai aprender a utilizar o like nas suas consultas. E para que ele serve? Para que você busque aí um padrão de texto dentro dos seus campos. E ele funciona assim. Então, veja aqui nesse nosso primeiro exemplo. Vamos trazer todas as colunas da nossa tabela de equipes e nós vamos procurar um texto específico dentro do nosso campo de nome completo. E quando a gente aponta aqui que vai utilizar o like, a gente vai passar aquele conteúdo que a gente está procurando. Começo aqui neste primeiro exemplo passando a seguinte instrução. O banco de dados, o gerenciador vai fazer a seguinte comparação. Dentro do meu texto, ele tem que começar com a palavra clube. E depois eu jogo aqui o percentual, porque o que vem depois não me interessa. Então, desde que o meu campo comece com o termo clube, estas linhas, estes registros têm que ser incluídos na nossa consulta. Então, executando aqui, temos todos os times que começam com o termo clube. Agora, vamos para mais um exemplo. Aqui a gente já está fazendo a coisa diferente. Nós estamos passando aqui na instrução que o que vem no começo pode ser qualquer caractere, mas os últimos caracteres deste campo têm que terminar com a palavra clube. Então, veja, primeiro a gente fez o contrário, tinha que começar com o termo clube. Agora a gente está falando que ele tem que finalizar com o termo clube. Então, vamos ver aqui, olha os nomes dos nossos times: Ceará Esporte Clube, Coritiba Futebol Clube e assim sucessivamente. Mas ainda tem mais uma forma de você utilizar o like, que é o quê? Você procurar aquele termo no meio do seu campo. Então, para fazer isso, você vai passar aqui, ó, o percentual, o termo que você quer e o percentual novamente. E aí sim, a gente vai encontrar todos os times que tenham esse termo no seu nome. Então, veja bem, aqui, ó, América Futebol Clube, Clube Atlético Paranaense. Então, aqui no primeiro caso, terminava com o termo clube, depois o segundo time começou com o termo clube, e aqui na terceira linha a gente já tem o termo clube no meio do nosso campo, no meio do nosso texto. Então, dessa forma, você consegue buscar termos específicos de um campo na sua tabela. Para finalizar, eu quero te mostrar mais uma consulta aqui para você ver que você pode sim sempre adicionar formas mais avançadas de utilizar os seus filtros. Veja esse exemplo aqui. A gente vai misturar
operadores matemáticos e também lógicos numa mesma instrução. Então, aqui nós vamos fazer uma seleção lá da nossa tabela de campeonatos, vamos trazer o código da equipe, o ano, a quantidade de pontos e partidas. Mas veja a nossa restrição, nós vamos fazer uma conta nesta nossa restrição. Vou fazer o seguinte aqui no meu where, eu vou pegar a nossa coluna de pontos, dividir pela quantidade de partidas. E se esse resultado for maior ou igual a 2, os resultados, né, os registros têm que estar aparecendo no nosso resultado. Mas aí a gente ainda vai adicionar mais uma restrição. Além do resultado dessa nossa divisão ser maior ou igual a 2, a gente ainda tem que ter no mesmo registro que os números das partidas que esse time jogou seja maior ou igual a 30. Sempre você pode ir adicionando uma maior complexidade nos seus filtros. Vamos ver agora o resultado dessa nossa consulta? E tá aqui. Veja que o SQL é uma linguagem muito clara e objetiva e você sabendo aplicar todos os recursos, você vai criar consultas e análises reais de uma forma muito intuitiva e que vai trazer diversos insights. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você já possa sair aí praticando a filtragem dos seus dados e não tenha mais dúvida com relação a esse tema. Até mais!